Então abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Romanos, no capítulo 8. Eu pediria que você permanecesse com ela aberta, mesmo depois da leitura, porque eu quero pensar com os irmãos em alguns versículos desse maravilhoso texto da palavra de Deus, a carta aos Romanos, no capítulo 8. Iniciamos na quarta-feira passada o estudo bíblico, a exposição da carta aos Romanos. Vamos ter uma ideia, começamos o capítulo 1, não demos conta de terminar. Então, na quarta que vem agora, vamos continuar no capítulo 1, falando sobre as 3 entregas de Deus no capítulo 1, hein? Então, quem quer saber sobre isso, vem aqui. Venha na quarta-feira, 7h30 para a oração do Proeme, e a partir das 8 horas, o estudo bíblico. E essa carta é a carta mais longa que o apóstolo Paulo escreveu, e digamos assim, a mais teológica, Aquela onde ele vai explicitar as doutrinas fundamentais da fé cristã e da igreja de Jesus. Nesse primeiro momento, eu quero ler apenas o versículo 37 com os irmãos. Romanos, capítulo 8, eu vou ler apenas o versículo 37. Mas eu pediria aos irmãos a gentileza de permanecerem com as suas Bíblias abertas. Eu vou ler uma vez o versículo, depois todos nós, a uma só voz, vamos lê-lo todos juntos, com a versão, tradução que você tiver, não tem problema, tá bom? Eu vou ler uma vez, depois todos nós. Diz assim a palavra do Senhor. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Vamos todos? Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 da carta aos Romanos, ele traz várias interessantes expressões. E uma delas é exatamente essa, constante aqui do versículo 37. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Que coisas são essas das quais ele fala? Exatamente as diversas aflições, as diversas dificuldades que os cristãos naquela época, talvez mais até do que no nosso tempo agora, sofriam. Ele próprio, Paulo, sofreu profundamente por crer no Evangelho. Mas o que seria mais do que vencedor? O vencedor nós sabemos, é aquele que participa. Obrigado, pastor. Se falhar aqui, eu pego de cá. Plano A, o B e o C, Leandro Tomás. É isso? O vencedor nós sabemos, são exatamente aqueles que participam de uma competição, de uma guerra, de alguma coisa e vencem. Mas o que seria o mais que vencedor? Seria aquele que vence 2 vezes? Ou seria aquele que valoriza mais ainda a sua vitória, exatamente porque passou por uma dificuldade muito grande para chegar ali? Eu vi um testemunho, nesses podcasts que hoje tomam conta da internet, cada hora tem alguém falando alguma coisa que as pessoas acham que é interessante, mas era de um jogador de futebol que os que gostam de futebol vão se lembrar, até é muito engraçado, o jogador de futebol Amaral, que é daqueles improváveis, Começou a jogar futebol já tarde, aos 18 anos, não participou de nenhuma escola de futebol, e ele então foi jogar futebol e chegou. O que você vai fazer, irmão? Sério? Uma bateria social, está quase acabando.
E o nosso querido Amaral, ele participava de um podcast desse, e eu achei interessante uma coisa que ele disse. Ele disse que todos os prêmios que ele ganhou, os troféus, ele foi muito vitorioso em times aqui do Brasil, especialmente na seleção brasileira. Um improvável. Nem tantas bolas assim ele jogava, na verdade, mas participou de muitos elencos realmente vitoriosos. Mas ele disse o seguinte, que vendeu todas as medalhas, todos os troféus, todas as camisas que ele ganhava. Ele disse, eu fiz isso para comprar uma casa para minha mãe e para dar uma vida melhor para ela. Não sei você, mas eu acho que ele pode ser incluído, desse ponto de vista, material, é claro, como mais que vencedor. Porque o maior troféu para ele, nesse caso, não era algo que pudesse ser colocado num estante, não era algo que ele pudesse ser colocado no pescoço, porque essas coisas passam, como o próprio apóstolo Paulo diz, que aqueles que correm no estádio, correm para receber um prêmio corruptível. Pode deixar, pastor, tá tranquilo aqui, tá bom? Mas, na palavra do apóstolo Paulo, nós corremos para ganhar um prêmio muito acima desse. Esses são os mais do que vencedores. E ele diz, meu maior prêmio é ter visto a minha família, ele que saiu também de uma situação social bem complicada, muito pobre, e agora podia dar à sua família, especialmente à sua mãe, uma vida melhor. Mais do que vencedor é aquele que está acima da média. É aquele que, além de vencer, vence com mérito. E qual é o mérito? A dificuldade da trajetória. E é por isso que Paulo aqui inaugura, essa expressão, mais do que vencedores, atribuindo então aos cristãos, ao sofrimento deles, e apontando tanto para uma vitória nesse mundo, quanto para uma vitória no porvir, na vinda vindoura. Isso porque os cristãos do primeiro século, irmãos, vamos pensar com a mente daqueles irmãos que viram Jesus Cristo morrer, não é? Jesus ressuscitou, apareceu primeiro a um grupo de 120 pessoas, depois a 500, depois a um grupo maior, e depois foi assunto aos céus e nunca mais foi visto como ser humano nessa terra. Então, aquela primeira geração de cristãos que tinham visto Jesus face a face, foi morrendo. E os outros cristãos, vamos chamar assim, de uma segunda época, eles ouviram falar de Jesus, ouviram falar que ele voltaria para arrebatar a sua igreja, e é claro que eles alimentavam de esperança o seu coração acerca da segunda vinda de Cristo para a sua época. E era normal que eles então estivessem menos resistentes às tribulações que vinham sobre eles, tais quais a perseguição, castigos, prisões e etc. A ponto de a fé de alguns deles se arrefecerem, a fé de alguns deles diminuírem. E Paulo, por exemplo, quando escreve a carta aos Tessalonicenses, que foi, se não a primeira, uma das primeiras a serem escritas, ele escreve aquelas duas cartas na esperança ou na expectativa de que os cristãos do primeiro século fossem animados. É ali que ele diz, não devemos ser como aqueles que não têm esperança e sem Deus no mundo, diz ele aos Tessalonicenses no capítulo 3. Ele diz também que quando Jesus vier na sua glória, não é? Os que morreram em Cristo, escreve ele aos Tessalonicenses, ressuscitarão primeiro, diz ele. E depois, veja como Paulo se inclui, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, ou seja, ele se inclui entre aqueles que estariam vivos para a segunda vinda de Cristo. E é uma palavra de ânimo que ele quer dar aos cristãos do primeiro século. E aqui aos Romanos, mais uma vez, ele então escreve, dizendo que quando passarmos por todo o sofrimento, há a promessa de uma glória que nos espera. Nesse capítulo 8 da carta aos Romanos, Paulo traça de maneira maravilhosa sobre a vida terrena, como resistir às tentações e provações nessa vida agora, vislumbrando o futuro.
Por isso, encontro aqui nessa carta pelo menos 3 afirmações que nos dão conta de que nós, aqueles que estão em Cristo, que já entregaram sua vida a Jesus, não podemos viver uma vida de derrota nessa vida. Às vezes encontramos cristãos piedosos, com muitos anos de crente, muitas vezes de batizado, pertencendo a sua igreja, que vivem uma vida de derrota. Como é que está a sua saúde? Às vezes a pessoa está sorrindo, feliz. E sua saúde? O semblante muda. Ih, menino, precisa ver. Fui no médico essa semana. Estou com a unha encravada, espinhela caída, de fruto. Sei o que eu vou fazer. E seu casamento? Ih, aquele marido. Está me fazendo muita raiva. Vai lá no salão de beleza para você ver. Por isso que eu não deixo minha mulher aí, que ela já é bonita assim de nascença. Já chegou com um cabelo meio diferente lá em casa. Foi, né? Tem que ir mesmo, tem que ir. E os maridos têm que abençoar as irmãs aí. Receba aí, irmãos, palavra profética. É isso. Como é que está seu casamento? Aquela mulher, não é? A dona Bruaca, como é que fala? Como é que você fala? Você não fala. Tem gente que fala isso. Dona Onça. E tem uns que vestem de onça mesmo, não? Acho que já levou o apelido para a vida. E vamos assim de derrota em derrota, quando deveríamos pegar na Bíblia aquelas partes que nos profetizam e nos garantem coisas maravilhosas. Sabe, irmãos, que nós oramos errado? Tiago diz isso e é verdade. Porque muitas vezes nós oramos coisas que nessa dispensa, esse livro maravilhoso aqui que você tem, deixa eu ver de novo quem trouxe a Bíblia, deixa eu ver. Pode levantar, você está com uma dispensa na mão. Não é? Uma despensa. Mineiro fala tudo errado. O que é a despensa? É onde você guarda a comida para o mês todo. Não é assim? E muitos de nós estamos orando, pedindo açúcar. Senhor, manda açúcar, Senhor. Nosso café está no fogo. É assim que você fica? Manda açúcar, Senhor. É assim que você fica? O que você faz? Hã? O que você faz, irmão? Você que casou há 5 meses atrás, é? Não, mas você já foi no mercado no início do mês, né, irmão? Não. Pegou aí? Pegou o código? O que você faz, irmão? Você faz café? Vamos começar do começo. Você faz café da sua casa? Ele faz mesmo? Leva na cama. Precisamos aprender sobre isso. Eu já fiz isso, deixa eu ver. Eu também era assim. Vamos continuar. Você faz café. Pôs a água do café. Assim que põe a água no café? Lá na cafeteira. Então você não serve, vou te pular. Vamos no modo antigo. Põe a caneca lá na chaleira. Põe a água. É assim que faz café. E se você faz diferente, o problema é seu. Deixa meu café em paz. Põe água. Põe açúcar, que não devia nem pôr, né, irmão? Mas é difícil largar esse açúcar. Parece uma cachaça que a gente não larga, né? E depois coloca o pó de café no coador e depois joga o café. Assim que faz. Joga a água, o café fica pronto depois, muito bem. Mas quando falta o açúcar, o que você faz? Faz sim. Você não serve, não, que você bebe sem açúcar. Esse povo que corre no Santa Rita todo domingo antes da escola bíblica não serve de padrão para nós, não, né, irmãos? Não é? Isso é outro patamar. Você vai na dispensa, irmão, e pega. Que dificuldade é essa? Hein, William? Não é assim, William? Vai no armário e pega o açúcar. Aqui sua dispensa. E por que você fica orando, pedindo coisas para Deus que Deus já garantiu para você aqui nessa palavra? Sabe o que nós temos que aprender, irmãos? Aprender a orar a palavra.
Paulo diz lá em Efésios, no início da carta aos Efésios, né? Graças, né, a Deus, nosso Pai, diz lá, capítulo 1 de Efésios, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Depois que você lê um texto desse, Deus nos abençoou com todas, com quantas? Todas. Faltou alguma? Não. O que você vai pedir mais para Deus? Nós precisamos tomar posse do que está escrito a nosso respeito, e não do que as circunstâncias à nossa volta estão nos mostrando, e não no que aparentemente nos aparece. Eu perdi meu emprego. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, porque portas vão se abrir. Uma crise no casamento, marido brigou. Glória a Deus, Senhor. Vai melhorar. É só um ajuste. Não é assim? Olha que o café começar a não chegar na cama, dá glória a Deus. A coisa vai ajustar. Vai ajustar em nome de Jesus. Portanto, há 3 motivos que você deve glorificar o Senhor, independente do que você está passando. Talvez você até veio aqui na frente para orar, e glória a Deus que a gente ora mesmo. Mas aprenda a receber de Deus o que já está escrito a seu respeito. E essa expressão é da palavra de Deus. Somos mais do que vencedores. Ponto. Não somos só vencedores. Nós não vivemos nesse mundo só como quem não quer ir para o inferno. Não. Aliás, mesmo se não tivesse inferno, viu, pastor João Pesci? Sei que o senhor pregou muito falando do inferno, e a gente prega mesmo para o povo ficar um pouquinho de medo, né? Porque esse povo está muito relaxado hoje, né? Mas mesmo se não tivesse inferno, valeria a pena servir a Jesus. Porque a nossa fé não é baseada na condenação eterna, mas é na vida cristã, na vida de Deus que temos agora, e que vai saltar para a vida eterna. Então, somos mais do que vencedores, em primeiro lugar. Por quê? Por isso você vai usar sua Bíblia agora, capítulo 8 de Romanos. Porque as aflições do tempo presente não se comparam com a glória. Romanos 8, 18. Olha aí na sua Bíblia, versículo 18. Que versículo maravilhoso. Que versículo maravilhoso. Ele diz assim: considero, estou usando aqui a NVI, a nova tradução, como é que é? Nova versão internacional. É isso? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Ele está dizendo, os nossos sofrimentos atuais não podem nem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Amém. O nosso olhar precisa estar no futuro. E as aflições são reais. Paulo mesmo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 17, ele diz, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E que marcas eram essas? Marcas causadas por sofrimento. Se o pessoal da mídia puder colocar ali, 2 Coríntios 11, 23 em diante, ele cita várias, 2 Coríntios 11, 23 a 28, ele cita nesse texto várias privações, várias provações, várias aflições pelas quais ele passou. Ele cita ali, exatamente 2 Coríntios 11, de 23 a 28, olha o que ele diz, escrevendo aos Coríntios, que era uma igreja que combatia muito o apóstolo Paulo, que não reconhecia nele um apóstolo de Jesus. Eles falavam assim, esse Paulo é muita coisa por carta, quando ele escreve, mas pessoalmente não é nada disso. Ele diz, são eles servos de Cristo, eu ainda mais, e ele escreve a seus Coríntios, devo estar fora de mim para falar dessa maneira, mas trabalhei muito mais, diz ele. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1.
3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar. Está lá em Atos 27. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo entre os meus compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo entre os falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Ele mesmo sabia das aflições. Ele mesmo cita aqui as diversas aflições que ele passou por amor ao Evangelho. Você já passou por alguma daquelas ali? Talvez algumas, mas todas não. Mas é esse homem que mesmo depois de narrar todo esse sofrimento, ele diz aqui em Romanos 8:18, exatamente que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. E o que nos faz passar pelas dificuldades é exatamente o prenúncio da glória. Sabemos que as aflições, sim, elas são reais, e se eu pudesse, talvez cada um de nós falar das aflições que vivemos, muitos de nós diriam as aflições que estão vivendo. Sofrimentos diversos. Sofrimento interior, como o próprio Paulo diz. A Organização Mundial de Saúde já listou mais de 500 doenças. 500. Principalmente de ordem psíquica, de ordem interna, de sofrimento, de depressão, de tristeza profunda desse nosso tempo, com diversos nomes. Já viram como que às vezes nós agora estamos também colocando aquilo que era comum, um menino muito arteiro, muito desobediente, agora tem nome até para isso. Menino desobediente, não respeita pai, não respeita a mão, não respeita a avó, não respeita nada. Tem Todd. Todd na minha época era um chocolate. Aliás, o melhor. Não. É que é o transtorno opositor desafiador. Eu tive isso também. A minha psicóloga ficava atrás da porta, magrinha, fininha. Tirava todo o Todd da gente. Leva que Todd você. TDAH é mato. Menino sem limite, ela tem TDAH. As pedagogas, as professores já não estão dando conta. Manda para o psiquiatra. Você está doido? Vou dar uma ritalinazinha para ele, para ele sossegar o facho, para a gente dar conta de dar aula. E autismo? Todo mundo agora, a gente está com 50 anos, me descobri autista agora. Tem o autismo com altas habilidades. Ou seja, se a vida te der um limão, faz uma limonada dela. Não, é autista, mas com altas habilidades. E assim a gente vai demarcando a vida, como se a vida pudesse ser encaixada, como se ela pudesse ser rotulada, como se a família, terceirizando um cuidado que ela devia ter com seus filhos, transferindo para profissionais da educação, disso, daquilo outro, tirasse dela, a família, a responsabilidade que sempre foi dela, de educar, de colocar limites, de mostrar para as nossas crianças, juniores, adolescentes, que o mundo lá fora não é tão complacente com os erros nossos como nós somos em casa. E tome outras doenças depois. Porque o mundo doente cria gente doente. Família doente cria gente doente. Muito obrigado, nós psicólogos agradecemos. Mas não é assim que tem que ser. Irmãos, educar filhos é um negócio mais difícil que tem.
eu tenho 3, não sei nem se eu estou educando direito, acho que até que não. Não é? Pergunta para eles depois. Não adianta fazer joia para mim agora. Não, porque lá em casa foi isso que você falou comigo. Brincadeira, irmãos. Mas eu vejo assim que, né? Enfim, e realmente, o mais certo é que você não está criando certo mesmo, bem não. É o mais certo. Seu casamento, o mais certo é que você não está indo bem também não. Isso é o mais certo. Eu vejo um casamento muito certinho, um negócio muito quadradinho assim, eu já tenho medo de falar, tem angu nesse caroço aí. É meu bem para lá, meu bem para cá, doce, rosa, não sei o quê, não sei o quê. Não, tem que ter uma confusão. Não, pode ser, tem que ter um negócio aí. Uai. É gente. Gente só fica certinho assim, ó. Ó, já viu lá? Cadê o marido? Lá no médico do marido lá, tem um aparelho lá, devia ter, não sei se tem. Que faz assim. Quando está tudo bem com o sujeito, faz assim. Cheio de altos e baixos. Não vai lá em cima. Tá bom, você tá bom. Agora, quando passa assim, ó. Pode enterrar, morreu. Então, se sua família está muito certinha assim, alguma coisa, viu, Raimundo? Você está rindo aí, né, Raimundo? Estou de olho no você. Tem alguma coisa errada. Nós somos assim. Essas neuroses, né? A gente vai inventando as gambiarras, né? Você já viu o que é gambiarra? Meu pai era o chefe das gambiarras. Mais do que o MacGyver. Um palito de fósforo, um alicate, um arame, eu fazia uma bomba. Gambiarra. Era meu pai. E a gente vai fazendo essas gambiarras, esses arranjos na nossa vida. Vai dando certo, mas tem uma hora, meu filho, que a gambiarra não dá certo. Não dá. Mas apesar disso tudo, todas essas aflições, nós devemos declarar sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre o nosso trabalho, dizer, nós somos mais do que vencedores, porque estamos na expectativa da glória de Deus. Enquanto vivemos aqui, é assim mesmo que a gente vai vivendo. E vai consertando daqui, erra dali, acerta de lá e vamos embora. E vamos pedindo perdão. E vamos nos humilhando. E vamos no casamento reconhecendo. Dos grandes problemas das famílias hoje é o orgulho, o egoísmo, o individualismo, que as pessoas não têm a hombridade de reconhecer o erro, de reconhecer que não é assim, de que passou do limite e voltar atrás e dizer, olha, eu errei como filho pródigo, eu pequei, mas eu vou voltar a si mesmo, eu vou recuperar. Quantos casamentos desfeitos? Porque muitas vezes mulher e marido não reconhecem, não entendem o seu papel bíblico. E vamos reconhecendo. Vamos nos ajustando. Porque as aflições são passageiras. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 17, o mesmo apóstolo Paulo diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Vejam, a tribulação, ela é leve e momentânea, e ela vai ter um fim. Amém. Glória a Deus. O casamento está no início, levando café, ninguém mandou contar, agora essa é a ilustração, até o final do sermão. Porque eu não trouxe outra história melhor ali, então vai ter que ser essa aí. Mas daqui a pouco, tomara que não, em nome de Jesus, glória a Deus, pode não ser. Quando vem a criança, bagunça o trem tudo, né, irmão? Olha a cara dessa pessoa aqui. Daí a criança, bagunça tudo. Que bom que bagunça. Nasce um pai, porque o pai nasce quando a criança nasce. Você já nasceu, irmão? Falar nisso? Já, né? A mãe já é mãe antes, mas o pai só nasce quando a criança nasce. Nasceu o pai, às vezes. Tem uns que nasceram ainda não. Precisa nascer, viu, pai? Não é? Precisa nascer. Mas essa tribulação, ela tem um peso de glória. Em nome de Jesus. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer.
E ela é passageira, vai passar, vai amadurecer, vai crescer. Somos mais do que vencedores, porque, nesse mesmo capítulo 8, no versículo 28, o apóstolo Paulo escreve exatamente assim, aliás, ele dita, porque ele tinha um secretário, vocês não sabem, Tércio, era Tércio que escrevia as cartas de Paulo, Paulo só ditava. E no verso 28 desse capítulo 8 ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Somos mais que vencedores porque tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso bem. É isso que a Escritura está dizendo. Você pode dizer, como tudo coopera, Paulo? Se você mesmo disse que tomou 39 açoites, ficou sem dormir, passou fome e sede, ficou preso em naufrágio 3 vezes, Paulo. Como que tudo coopera? O que é que cooperou para o bem? Ele podia contar muitas histórias. Uma delas é quando ele sofreu um naufrágio, indo de Jerusalém para Roma, e o navio se perdeu, toda a carga do navio se perdeu. Somente as poucas mais de 100 pessoas que estavam naquele navio, todas se salvaram. Mas eles passaram um perrengue tremendo. Mas chegaram numa ilha, chamada Ilha de Malta. E ali naquela ilha, ele pôde ser instrumento para a cura de Públio, o chefe da ilha. E muitos se converteram ali. Depois pegou outro navio e foi para Roma. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, o meu pneu furou, eu estava indo para não sei aonde e tive que chegar atrasado. Dá glória a Deus, bendito pneu furado. Você não sabe se aquele acidente daquela carreta maluca que vinha logo na frente ia pegar você de frente. Você sabe sobre isso? Glória a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está na sua dispensa, vai lá e pega, é sua. E Paulo apresenta aqui a Trindade, o Pai. Quem é a Trindade? O Pai. Eles agem em favor de você o tempo todo, todo o tempo. O Pai, o Filho, o Espírito Santo agem em favor do seu casamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agem em favor da sua igreja, agem em favor da sua família, agem em favor do seu negócio, agem em favor do seu emprego, agem em favor da sua vida. Ou seja, a glória virá, mas você pode viver a glória do Senhor aqui, agora. O céu é aqui também. É isso que nós precisamos viver. Veja como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles agem em nosso favor. Olha o versículo 1. Feche sua Bíblia, não abre sua Bíblia. Para mim, a expressão de Paulo no versículo 1 é a incrível afirmação de Paulo a nosso respeito, ou seja, aqueles que já entregaram sua vida a Jesus. Olha que maravilha que ele diz aí. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que maravilha! Que maravilha! Aí o advérbio de tempo, que é agora. Se ele diz agora, é porque houve um tempo que havia condenação. Mas ele diz agora. E no capítulo 7 ele explica por quê. Então, se você quer entender tudo de Romanos, venha na quarta-feira. O capítulo 8 eu já estou explicando aqui, hoje eu vou pular quando chegar lá. Agora, ele diz, não há mais condenação. Ou seja, quando você foi justificado por Cristo, já entregou sua vida a Ele, e está de fato vivenciando a nova vida em Cristo. Agora. Mas não há nenhuma condenação. Ah, você está vivendo isso, é por causa da maldição hereditária. Volta o versículo lá, para mim na tela. Vamos ver se tem escrito maldição hereditária ali. O que está escrito naquele versículo? Romanos 8:1. Deixa eu ler. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu gosto mais daquela tradução que diz assim: não há nenhuma condenação. O sangue do Senhor Jesus Cristo é capaz de acabar, de neutralizar qualquer maldição de que ordem for.
Ou não? Ou ele não é suficiente? Não é isso que nós dizemos quando aceitamos a Cristo? Único e suficiente? Não há nada, não há área nenhuma da nossa vida que o sangue do Senhor Jesus não toque, não purifique, não salve, não abençoe. Nada disso. Não há condenação. Podemos viver livre tanto da presença quanto do poder do pecado sobre a nossa vida. Mas além disso, mesmo sabendo que não tem condenação, que o diabo não pode nos acusar de nada, e ele nos acusa, e ele usa muitas vezes um ente querido, uma pessoa querida nossa, para ir lá naquele, porque principalmente briga de irmão, briga de marido e mulher, a gente sabe a palavra que vai tocar no outro, não é assim? A gente sabe. O irmão com o irmão, marido com mulher, mulher com marido. Mas você não falou que esqueceu? Você vai lá e toca naquela ferida. Mas a Bíblia está dizendo, não aceito nenhuma palavra dessa. Não há condenação. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas para além disso, olha que versículo maravilhoso, versículo 26 e o versículo 27 da carta aos Romanos, capítulo 8. Olha o Espírito Santo aqui, como ele age no nosso dia a dia, como ele age na nossa vida no dia a dia. Versículo 26 e 27 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Além de Jesus, você tem a presença, o poder e o propósito do Espírito Santo na sua vida cada dia. É a despensa que você deve abrir. Você levantar de manhã, você já fala: bom dia, Espírito Santo. O que é que nós vamos fazer junto hoje? O que é que você planejou para nós? É assim, o Espírito Santo é o Deus em nós, é a presença maravilhosa, não é apenas um dínamo, uma força, mas é uma pessoa que nos habita, que nos enche, que nos ensina a pedir como convém, que ajuda as nossas fraquezas, que intercede por nós diante do Pai. Quantas orações nós mandamos para o céu toda torta, toda esquisita. O Espírito Santo pega aquilo, dá uma ajeitada e fala: Pai, não leve em conta não, não leve em conta a braveza dele não, leve em conta a avareza dele não, Senhor. Ele precisa disso. Ah, se Deus nos atendesse na medida em que nós pedimos, mas como um bom pai ele não faz isso. E depois a terceira ajuda que nós recebemos no dia a dia está no versículo 31 desse mesmo capítulo 8. Aí ele diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós. Vejam, Jesus, Espírito Santo, e agora Deus o Pai. Deus é por você. Ele é a seu favor. Ele está nesse negócio com você. Ninguém pode ir contra. Ninguém pode ir contra. Deus é por você. E o apóstolo Paulo explica por quê. Verso 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? O nosso Deus é um Deus gracioso. O nosso Deus é um Deus que não poupa graça e misericórdia sobre nós. Ele que não poupou o seu próprio filho, vai poupar o que para você? Ele é um pai amoroso, e ele vê a sua tribulação, ele vê a sua aflição, ele vê a sua dor, e ele está pronto para abençoar. Quem entregou o filho não pode negar mais nada, porque o mais difícil ele já fez.
Quantas coisas pequenas nós às vezes pedimos. E está tudo na despensa de Deus. É só tomar posse no nome de Jesus. Dizer, Senhor, o Senhor já me abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Mas um terceiro motivo que encontramos nessa carta, e poderíamos encontrar muitos outros, está no versículo 35 até o versículo 39. Que é exatamente o final do capítulo. Ele vai fazendo algumas perguntas e ele mesmo vai respondendo como um bom filósofo que era o apóstolo Paulo. E ele diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios ou principados, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos mais do que vencedores, porque nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Será que as ameaças físicas podem nos separar de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada? A escassez disso ou daquilo? Nada pode nos separar do amor de Deus. E o amor dele é a provisão dele, é o cuidado dele. Quem sabe Deus fecha uma porta aqui para abrir outra muito mais abençoada ali. O que para você é uma perda a longo prazo, você vai perceber, se depender de Deus, é um ganho do Senhor. Não contei semana passada da minha frustração no salão de beleza, que era o melhor cabeleireiro das galáxias. O mundo perdeu um cabeleireiro, mas o reino de Deus ganhou um soldado, raso, mas um soldado. Muito melhor. Muito melhor. Nenhuma ameaça temporal, nem o presente, nem o futuro nos separa do amor de Deus. Quantas pessoas estão hoje lutando em relação ao seu futuro? Uma ansiedade tremenda. Calma. Nada pode te separar. Nada. Creia nisso. Respira. Fundo. Calma, nem o presente pode se separar de Deus, não, muito menos o futuro. A vida é linda, ela está aí para ser vivida. Enquanto a glória não vem, viva a vida que Cristo te dá. Problemas fazem parte dela, seja bem-vindo. Mas as aflições do tempo presente, elas são passageiras. Elas não são para sempre. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Vai ter um fim. Vai passar. Calma. Nada nos separa do amor de Deus. Será que as ameaças espirituais podem nos separar do amor de Deus? A morte, a vida, os anjos, os principados, as potestades? Nada. A morte é a vida do crente. Nós temos que ansiar pela morte. Sim. Porque é a libertação desse mundo de sofrimento para o início de uma vida na glória com Deus. A morte vai nos trazer ansiedade, incerteza? Que venha. Quando eu morrer, eu quero muito o hino do cantor cristão. Vocês estão desaprendendo? Pode aprender tudo de novo. E aí na alegre. Não é que é hino de defunto, não. Que nem defunto eu quero que ninguém fique triste. Quero que chore um pouquinho também, porque... Chorar, ué. Eu não ir no velório não chorar, ué. Falar, não quero que chore. Eu quero. Viu, Jessy? Pode preparar o lenço. E flor, não precisa trazer flor para cá, não.
Pega os R$ 600 que a Flora cobra de você e dá para um avanço. Quer ver flor que não. Só um para tampar meu pezinho, que minha unha é muito feia. O resto pode, entendeu? A morte é a vida do crente, querido. A morte vai à morte. Tudo bem que eu quero chegar aí um pouco mais ainda, mas é por causa disso que você está endoidando sua cabeça. As potestades, os principados. Mas se a morte é a vida do crente, ela é a perdição para o incrédulo. Aí sim quem tem que ter medo da morte. É aqueles que não têm certeza da salvação. É aqueles que ainda não estão vivendo essa vida, a real vida com Deus. Pastor Davi Gomes, saudosa memória, contava uma história que determinado pastor pregava uma mensagem sobre a vida eterna e falava também da perdição eterna. E tinham 2 jovens que chegaram e ficaram sentados lá no fundo. Nada contra quem está sentado no fundo não, tá, gente? É só a ilustração. Mas estava ali fazendo pilhéria, rindo, e ele falava uma coisa cá, os camaradas zoavam de lá. E no final do culto ele foi para a porta, como um bom pastor batista, foi cumprimentar os outros, e aquele jovem passou por ele e falou assim: e aí, pastor? Então fala para mim, o senhor que sabe tudo da Bíblia, onde é que fica o inferno? E qual que é a distância para ele? Qual que é a distância? O pastor ficou sem saber, não tinha estudado geografia bíblica. Quantos quilômetros é daqui no inferno? Não. Não tem essa matéria no seminário ainda não, acho que não. Você aprendeu isso lá, irmão? E ele também não. Aqueles moços montaram na motoca e saíram vazados. Ele terminou de cumprimentar a congregação, entrou dentro do seu carrinho, com a família, e foi andando. Daqui a pouco, logo alguns quarteirões na frente, está vendo polícia, ambulância. Ele para prestar assistência. Aqueles jovens tinham batido sua moto. E tinham morrido naquele acidente. O pastor, então, não tinha mais nada a fazer. Deu meia volta no carro e voltou marcando no que negócio do carro lá? Como é que chama? Odômetro? Que seja. Para mim, o odômetro é de gasolina, mas tudo bem. E veio voltando, até na porta da igreja. Marcou lá, 300 metros. Ele virou para a esposa e falou assim: olha, agora eu sei a distância para o inferno. Para aqueles 2, foi 300 metros. 300 metros antes. E eles poderiam, agora, estar na glória já, vivenciando a glória. E outra pergunta que ele fez: onde fica o inferno? Ele disse: agora eu sei onde fica. Fica no final de uma vida sem Cristo. No final de uma vida sem Cristo. Essa deve ser a nossa maior aflição. E é essa talvez a que muitos não têm. Se partirmos hoje para estar com Cristo, e digo de novo, para o crente do Senhor Jesus Cristo, para o salvo, a morte é libertação, é liberdade. É fechar os olhos aqui e abrir na eternidade, como diz na história do rico e do Lázaro. Mas para aquele que não tem certeza da salvação, é terrível. É terrível. Mais que vencedores, que expressão maravilhosa que o apóstolo Paulo criou. Mas ela serve para aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus como único e suficiente Salvador pessoal. Mas que ainda assim vivem, mesmo com todas as agruras da vida, mesmo com todas as dificuldades desse mundo tenebroso, continuam crendo nessas verdades e são vitoriosos cada dia, no trabalho, vitoriosos na família, no casamento, na igreja, em todos os lugares onde pisa, sabedores que somos, que se o Senhor está conosco e se Ele é por nós, nada pode ser contra nós. Queria que você baixasse sua cabeça em nome de Jesus. Como tem sido a sua vida? De vitória em vitória ou derrota em derrota? Deus quer vitória para a sua vida.
Foi para isso que Jesus morreu naquela cruz, para trazer vitória para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho. Em nome de Jesus, Ele quer te dar vitória hoje à noite. Se você entendeu essa palavra, quer tomar uma decisão agora ao lado de Cristo, falou: pastor, eu quero viver essa vida aí, eu quero ser mais do que vencedor, porque parece que para mim eu estou mais do que perdedor. Você quer viver uma vida de vitória? Eu quero convidar você a viver, a tomar essa decisão, que muitos de nós aqui, a maioria de nós já tomamos, por Cristo. Você quer ter uma vida mais que vencedora? Levante a sua mão onde você quer que esteja, que eu quero orar pela sua vida. Quero te apresentar a Deus e dizer: Senhor, esse aqui ou essa aqui está precisando, ele está querendo essa vida vitoriosa. Ser mais do que vencedor. Mais do que vencedor é viver todas essas dificuldades da vida e ainda assim permanecer firme. Alguém, qualquer pessoa nesse auditório, na galeria, eu quero orar pela sua vida, quero levar o seu nome também para a nossa oração na semana, para colocar você ali, a sua família, no altar do Senhor. Glória a Deus, Deus abençoe. Há mais pessoas aqui que querem ter essa vida vitoriosa. Glória a Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma vida mais que vencedora. Na galeria, alguém, só dá um sinalzinho assim para mim, pode baixar sua mão, que eu quero orar pela sua vida. Eu só quero te ver e saber que o Senhor realmente está fazendo coisa maravilhosa aqui. Alguém na galeria pode acenar para mim rapidinho, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ó Deus, nós tomamos posse dela, como quem tem numa dispensa maravilhosa todas essas promessas. Realmente, Pai, as aflições do tempo presente são grandes, são enormes, constantes, nos desafiam mesmo. Mas graças a Jesus que nos dá a vitória, graças a Deus que é por nós, graças ao Senhor, porque tudo coopera para o nosso bem e que nenhuma condenação há mais sobre a nossa vida. Ó Deus, renova as nossas forças, renova a esperança. Te apresento agora essas duas vidas que nesta noite declaram que querem ter essa experiência maravilhosa. Oh, bênção, Senhor, muito obrigado. Que o Senhor possa fazer na vida deles, por meio do teu Santo Espírito, tudo aquilo que você tem feito na vida das nossas ovelhas, na vida da tua igreja, e que possamos sair daqui todos hoje, com esse canto de vitória, sabendo que de fato o Senhor é bom para as nossas vidas, e o Senhor está a nosso favor. É assim que nós te oramos, no nome de Jesus. Graças a Deus.